A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Vamos para a última aula de heresias e desta oportunidade vamos estudar o último capítulo do nosso livro sobre o sabatismo, nosso estudo de seitas e heresias que estamos estudando na FAESP. Muito bem, nossa turma de sábado, Deus abençoe a cada um de vocês. E vamos fazer uma oração antes de iniciar a nossa aula. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse período encerrado, Senhor, por esta última aula em que vamos agora gravar, Senhor. Que esta alcance teus filhos com bênção, Senhor, que eles estejam amparados debaixo das tuas santas mãos, eles e sua família. Abençoa a tua igreja, Senhor Deus, guarda-nos do mal, livra-nos, Senhor Deus. Dá-nos a tua graça, a provisão, o necessário para cada um, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, na última aula falamos sobre o mormonismo. E agora vamos estudar a última aula, o sabatismo, Vocês sabem, o sabatismo é outro nome que usamos para os adventistas do sétimo dia. Eu confesso a vocês, irmãos, confesso aos alunos, que na minha juventude eu sempre tive muitos amigos adventistas. E eu não posso negar o grande trabalho que eles fazem na música, na educação, Eles têm boas faculdades, eles têm os grandes corais, os grandes bandas de música. É uma igreja muito forte, tanto na assistência social, e muitos até têm certas dúvidas se eles podem ser chamados de seitas, de falsas seitas, falsas religiões. Mas nós vamos estudar e daqui a pouco nós vamos ver que desde o início, esta religião, esta igreja, essa denominação foi fundada com base em revelações, e aí está o problema das revelações, das visões, Elas fogem ao que está na Bíblia e vamos ver que muitas dessas revelações se contradizem à palavra de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre a história do sabatismo. Como nasceu? Como foi fundado? O seu fundador foi um homem chamado William Miller, um fazendeiro norte-americano, que nasceu em 1872 e faleceu em 1849. 1782 a 1849. Era um crente batista, pregador, mas nunca tinha sido ordenado, portanto era um leigo. E depois de estudar 10 anos as Escrituras, ele se convenceu de que Jesus voltaria à Terra em 10 de dezembro de 1843. Como ele chegou nesse cálculo? Ele deduziu isso lá de Daniel 8, 13 e 14, que fala de 2.300 tardes e manhãs, como sendo 2.300 anos contados a partir do ano 457 a.C., quando Esdras subiu a Jerusalém vindo da Babilônia. Essas 2.300 tardes e manhã, nós podemos tomar lá na profecia de Daniel como os 3 anos e meio da grande tribulação, E não a contagem para a volta de Cristo. Não sei de que forma ele encontrou esse ponto de partida, que foi o retorno de Esdras do cativeiro da Babilônia, mas a partir desse cálculo ele começou a pregar que Jesus então viria em 1843, marcou a data. E começou a divulgar suas doutrinas. Cerca de 30 mil pessoas o seguiram. O irmão vai falar, mas quanta gente, Pois é. O ser humano, principalmente os americanos, não só americanos, brasileiros também, mas o ser humano tem uma tendência de ouvir muito as visões, revelações. Ele geralmente não dá muita importância para a Bíblia, mas quando se fala de revelação, a revelação, Às vezes você está na igreja e o pastor está pregando, ensinando lá, e o camarada está assim, Meu Deus, quieto, não fala nada, não tem paciência, reclamando do horário. Aí o pastor termina de pregar e alguém chega e diz assim: irmão, recebi uma profecia, uma revelação. Aí o crente já fala: opa, agora sim, agora Deus vai falar.
Então isso é natural do ser humano, né? Ele, oh glória, agora sim, né? Não. Então por isso é que essa é a causa do surgimento de tantas heresias e de tantas falsas religiões. Muito bem, cerca de 30 mil pessoas o seguiram. As pessoas deixaram de trabalhar, deixaram seus afazeres e se reuniram, né, num lugar específico. Venderam suas propriedades e no dia 10 de dezembro de 1843, à noite, se reuniram ao ar livre, perto dos montes Catskills, no estado de Nova York, para aguardar o evento, a vinda de Cristo, trajando vestes de ascensão, túnicas, né? Alguns curiosos observavam em cima dos telhados de suas casas. Esperaram em vão. A profecia de Miller discordava dos ensinos de Mateus 25:13. Jesus não veio, né? Em Mateus 25:13 a palavra de Deus diz: em verdade lhes digo que não as conheço. É o 12. O 13 diz: portanto vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Não é? Então, ele ignorou essa passagem bíblica e marcou a data. As pessoas se decepcionaram porque Jesus não voltou nessa data. Qual foi a sua justificativa? Como Cristo não veio na data marcada, Miller alegou que houvera engano de um ano, devido a ter feito seus cálculos baseados na língua hebraica, em vez de romana. Então, em vez de hebraico, tinha que ser no latim. Marcou uma nova data, dessa vez em 18 de outubro de 1844. A multidão dessa vez foi muito maior, né? Muito maior. Mais uma vez esperaram em vão. Então Jesus não veio, o pessoal ficou bravo, a multidão enfurecida abandonou o movimento. Mas tem aqueles mais bravos, mais exaltados, né? Partiram para a violência a fim de vingar-se de Miller. E o que aconteceu? Ele foi executado. A essa altura, um de seus auxiliares entrou em cena. Então a senhorita Ellen Goldwhite, a famosa Ellen White, que se autoproclamou profetisa e líder do movimento, criou a teoria do santuário, dizendo que Jesus veio sim, mas que esse santuário de Daniel 8 está no céu e não na terra. Quer dizer, não, eu errei aqui, o cálculo não era, não, o Miller errou, não era aqui na terra, era no céu. E que Cristo veio em 1844 para purificá-lo. Interessante, se Cristo já está no céu, ele então entrou no santuário do céu para purificá-lo. Trabalho que está fazendo até agora. Deve ter muita sujeira nesse santuário, né? Porque desde 1844 Jesus está trabalhando na limpeza dele, até hoje não terminou, né? Tinha que ter contratado um diarista. Então, ela assegurou que tudo isso lhe foi dado através de revelação divina. Então ali ela surgiu aquela profecia, em meio ao fanatismo religioso e às contradições teológicas, sem base da sua seita, ela lançou a teoria do sabatismo para a guarda do sábado. Ela disse, né, novamente em mais uma de suas visões, que viu um caminho estreito que ia para o céu, e só os adventistas caminhavam por esse caminho. Ou seja, guardar o sábado era a condição para ir ao céu, para ser salvo e ir ao céu, uma das condições era guardar o sábado. Durante a história do adventismo, ele teve vários títulos, vários nomes, né? Chamou-se Igreja Cristã Adventista, só nome bonito. Igreja Cristã Adventista, 1855, Adventista do Sétimo Dia, 1860, União da Vida e Advento, 1864, Igreja de Deus Adventista, olha que nome bonito, 1921. Depois recebeu as denominações de Igreja Adventista Reformada, que chique, hein? Igreja Adventista da Promessa, bonito. E finalmente, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Existe um ramo da Igreja Adventista hoje, uma divisão que houve, que é a Igreja Adventista da Promessa, né? Eles guardam a promessa do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. É uma Igreja Adventista pentecostal. E finalmente, Igreja Adventista do Sétimo Dia, até hoje chama-se assim.
Entre as suas doutrinas mais prejudicial do sistema doutrinário adventista, destacamos 3. Basicamente, as piores doutrinas são essas: que a salvação depende das obras ainda, né? E da guarda do sábado. Que não existe espírito, o homem não tem espírito após a morte, a inexistência do espírito entre a morte e a ressurreição, né? Que ressuscita só o corpo. E a aniquilação total dos ímpios, ou seja, Deus vai destruir, exterminar os ímpios. Eles não vão ficar sofrendo para sempre no inferno, eles serão exterminados. Muito bem, vamos falar agora um pouco sobre suas principais doutrinas. Nós que no início de nossas aulas estudamos as principais doutrinas, ainda que basicamente, panoramicamente, né, de uma forma rápida. Não podemos nos aprofundar porque essas doutrinas os irmãos vão aprender em teologia sistemática, os irmãos ainda vão aprender essas doutrinas, né? Fizemos ali um breve comentário de algumas delas. Mas, por exemplo, afirmam que a salvação, os adventistas, a salvação depende da lei. Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Letra B. Afirmam que a lei nunca foi revogada. A lei realmente não foi revogada, ela foi cumprida. Cristo cumpriu a lei. Ou seja, só a lei, ninguém poderia cumprir a lei. Porque a lei era boa, perfeita e justa. O problema é que o homem era errado, é falho, pecador. Então Jesus, quando veio, cumpriu toda a lei. Então, se ele cumpriu, ele encerrou. Cumprimento aqui é encerramento. Então, letra C. Afirmam que a salvação depende da guarda do sábado. Sabemos que não. Por que a igreja cultua no domingo, não no sábado? Porque se a igreja cristã continuasse guardando o sábado, ela até hoje seria um ramo do judaísmo que guardava o sábado. Em segundo lugar, queremos dizer que a igreja guarda o domingo como o dia do Senhor, porque foi o dia da ressurreição de Cristo. Portanto, por isso a igreja não guarda o sábado, porque também crê que o sábado faz parte da lei. Afirmam que Paulo guardava o sábado, pois pregava nas sinagogas nos sábados. Não, Paulo não guardava o sábado. É que no sábado os judeus iam às sinagogas e era uma forma de encontrá-los lá. Durante a semana os judeus trabalhavam e Paulo trabalhava também. Portanto, nos sábados, quando ninguém trabalha, ele pregava nas sinagogas. Afirmam que os escritores do Novo Testamento não doutrinaram sobre o sábado, porque todos eles guardavam o sábado, pois eram judeus, né? Nem todos eles eram judeus, Marcos era grego. Então, e não é por causa disso que eles não doutrinaram sobre o sábado. Eles não falaram sobre o sábado, porque para eles o sábado fazia parte da antiga aliança e eles eram anunciantes da nova aliança. Afirmam que o sábado era chamado concerto perpétuo, portanto com validade para os nossos dias. Não, o sábado não tem mais validade para hoje, porque, como dissemos, Jesus já cumpriu a lei. Afirmam que o sábado foi instituído por Deus na criação, séculos antes da lei e por isso muito antes dela. Não, o Senhor ordenou que se guardasse um dia de descanso, não exatamente o sábado, né? Então nós guardamos o domingo como o dia do Senhor. Afirmam que a lei está dividida em duas partes, cerimonial e moral. Isso não faz diferença nenhuma. Afirmam que a lei cerimonial foi abolida. Afirmam que a parte mais importante da lei é os 10 mandamentos. Isso não influencia em nada. Afirmam que sem lei o homem tem liberdade de pecar. Isso não é verdade, não é? Porque em Romanos nós lemos que, no capítulo 2, inclusive lemos na sala de aula, no capítulo 2 que o apóstolo Paulo diz que os que sem lei pecaram, sem lei serão condenados. Por quê? Porque o homem não precisa ter a lei escrita, ele tem a lei moral guardada em seu coração. Todo homem tem a lei no seu coração, a lei moral.
Afirmam que em 1844 Jesus entrou no santuário eterno para a purificação do pecado. Falamos sobre isso já. Afirmam que a expiação do pecado é feita por Jesus e Satanás. Eu sinceramente digo para os irmãos que não sei de onde eles inventaram esse negócio de Satanás, porque a expiação do pecado foi feita por Cristo na cruz do Calvário, na morte substitutiva. Expiação é substituição. Na cruz ele nos substituiu, porque nós estávamos condenados à morte e a justiça de Deus exigia que alguém pagasse o preço, alguém morresse expiando os pecados da humanidade. Afirmam que após a morte o espírito se desfaz ou dorme com o corpo na sepultura. Vemos na palavra de Deus, na passagem do rico e Lázaro, que após a morte o espírito do rico foi para o sofrimento e o espírito de Lázaro foi para o seio de Abraão. A Bíblia diz também que após a morte segue-se o juízo. A Bíblia diz que após a morte o espírito das pessoas voltam para Deus, né? Ele não se desfaz nem fica junto com o corpo na sepultura. Afirmam que o espírito humano não pode viver consciente fora do corpo. Pode viver consciente sim, porque vivia consciente o espírito tanto de Lázaro como o do rico. Em João e Apocalipse viu também as almas que estavam diante do trono de Deus, conscientes das coisas que aconteceram no passado. Afirmam que após a morte física a alma passa a dormir, né? Não, ninguém dorme, estão conscientes. Afirmam que o espírito do homem é apenas uma chama ou um fôlego de vida. Nisso os adventistas comparam o homem com um animal, não é? Que após a morte acaba-se, porque ele só tem o fôlego de vida. Afirmam que nenhum crente falecido está no céu. É mentira, porque o João vê a igreja lá no céu, em Apocalipse. Também é verdade que há passagens em que Paulo vai, a passagem de Atos que Paulo vai até o terceiro céu, o paraíso, e vê coisas inefáveis lá. Também há muitas passagens bíblicas dizendo que após a morte o homem está com Deus. O apóstolo Paulo diz que espera partir logo para estar com o Senhor. Letra S. Afirmam que os ímpios serão totalmente aniquilados no inferno. Não é isso que a Bíblia diz. Eles sofrerão eternamente, mas não serão aniquilados. Afirmam que Satanás será aniquilado. Não. Apocalipse diz que Satanás será preso no milênio, depois será solto e depois ele será lançado no inferno, no lago de fogo e enxofre, junto com a besta e o falso profeta, onde serão atormentados para sempre. Afirmam que a besta mencionada em Apocalipse 13:1 é a igreja romana. Não são só eles, né? Muitas pessoas da história da igreja disseram que Apocalipse 13:1 se referia à igreja católica romana. Mas isso tudo é conjectura, isso tudo é suposição. Afirmam que a besta de Apocalipse 13:11 são os Estados Unidos. É mais fácil ser a China, né? Pelo que nós estamos vendo hoje em dia. Todos os que guardam domingo têm o sinal da besta, porque eles creem que o dia da guarda é o sábado e aqueles que não guardam o sábado não são salvos. Creem nas doutrinas da senhora Ellen White acima da Bíblia. Aqui está, irmãos, a razão de nós chamarmos o adventismo de seita, porque uma das características da seita é aquela denominação que tem qualquer revelação acima da palavra de Deus. Por exemplo, até a Igreja Católica tem a tradição no mesmo pé de igualdade da Bíblia, né? Portanto, é uma seita. O adventismo é uma seita. Porque também um outro sinal da seita é exclusivismo. Então, se só os que guardam o sábado são salvos, só os adventistas vão para o céu. Assim como a congregação cristã também, que crê que só eles vão para o céu. Creem nas doutrinas de Ellen White, acima da Bíblia. Creem nas suas revelações. O apóstolo Paulo disse que se alguém trouxesse um novo evangelho, uma nova revelação, fosse chamado de anátema. E por fim, creem em falsas profecias, como da Ellen White, a falsa maneira de ensinar, porque não se pode ensinar nada que esteja fora da palavra de Deus, e falsas pretensões,
com a pretensão de que só eles vão para o céu. Esse é um breve comentário, né? Um breve estudo. Quem tem o livro tem alguns detalhes a mais que eu não pude colocar aqui para não ficar muito extenso o vídeo, nem os slides. Mas aqueles que não têm o livro, não se preocupem, o que está aqui é suficiente. E em seguida eu estarei preparando um questionário e gostaria de dizer para vocês que esse questionário vai ter 30 perguntas, 30 perguntinhas bem fáceis, que vocês vão encontrar no livro e nos vídeos e na Bíblia, né? Vocês respondam o questionário, cada um terá até dia 30 de abril para entregar esse questionário e nós estaremos corrigindo para a nota da matéria. Logo a semana que vem estaremos postando o vídeo das novas aulas, da nova matéria que é métodos de evangelização. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Um abraço a cada um dos irmãos e esperamos em breve estar reunidos juntamente aí presencialmente. Enquanto isso não acontece, que Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus.